Pessoal, boa tarde. A gente vai fazer a quarta palestra de robótica do Palco Galileu desse ano. Vou apresentar a vocês Jordano Cabral, GB Ramalho. Vou falar um pouquinho sobre instrumentos musicais, robótica e computação musical e um bocado de coisa. Vai ser interessante. Então, palavra, Jordano. Boa tarde, pessoal. Não somos de robótica, na verdade, mas acho que a gente tem muita coisa aqui compartilhar com vocês, discutir com vocês. A gente decidiu fazer menos tempo até, para ter um tempo para vocês darem feedback, fazerem suas perguntas, interagirem com a gente. Quer falar alguma coisa de introdução? Beleza. Eu me baseei numa palestra que eu dei no Porto Musical e tem um extrato dessa palestra que era bem... acho que tinha muito a ver com o que a gente vai discutir aqui. Então, eu vou pular toda a parte que eu falo de mim mesmo, do que a gente já fez, etc. e tal, porque isso não é o foco principal. Talvez, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente. Mas, assim, eu tenho uma mensagem muito específica, muito clara para passar aqui, que é essa daqui. A tecnologia muda a música. Então, quem está interessado em tecnologia e está interessado em música, é muito interessante, muito bom que vocês procurem a gente. A gente, eu, Geber, Rodrigo e um monte de gente que está por aqui pela campus, porque essa aqui é um pouco da nossa visão. Talvez o Geber discorde e ele tem um tempo também para complementar. Mas a grande questão para a gente é a seguinte: música e tecnologia estão intimamente ligados. A gente é da área de computação musical. E está muito, muito, muito ligado. Aqui é um apanhado de algumas coisas que a gente fala como música. Música não é só tocar. Música também não é só ouvir. Tem um monte de coisa relacionada à música que a gente chama de experiência musical. Então a experiência musical é muito, muito vasta e a tecnologia interfere em todas as experiências. De vender música, a ouvir música, a usar música, a comprar música, a tocar música, a descobrir música, divulgar música, compor, experimentar, etc. Todas essas atividades relacionadas à música são fortemente impactadas pela tecnologia. Então a gente não está falando aqui especificamente de tocar música, não. E aí, isso aqui é um apanhado bem simples das últimas revoluções. Se a gente voltar atrás no tempo das revoluções musicais, uma delas acabou de acontecer. São as redes sociais, a música sendo compartilhada em todo canto. Um artista hoje em dia, ele é avaliado por quantos cliques, quantos likes ele tem. Então as redes sociais, hoje em dia um artista ele ganha dinheiro com, sei lá, royalties do YouTube. É um universo bastante diferente do que a gente tinha anteriormente. Então isso foi uma revolução que aconteceu, que acabou de acontecer, e o mundo já é totalmente diferente, a indústria musical é totalmente diferente hoje por causa disso. Mas a gente pode ir voltando atrás. A gente pode ver que os aparelhos portáteis trouxeram uma revolução, desde o Walkman, da fita cassete, mas enfim, hoje em dia com iPod, etc. Isso trouxe uma revolução, quase que banalizou música para um monte de gente, porque a gente de repente tem acesso a tudo que é música no mesmo local, a gente não tem mais disposição para comprar música, etc. E a gente pode ir voltando atrás. A gente pode dizer que a música foi digitalizada. Antigamente a música era analógica, hoje em dia ela é digital. Isso mudou completamente. Foi uma revolução completa na indústria da música. E a gente pode voltar atrás e a gente vai falar dos arquivos MP3 na internet. A gente vai falar dos sintetizadores, quem não lembra aqui, dos sonzinhos de música sintetizada. Sintetizadores trouxeram uma revolução para a música. Os videoclipes, os aparelhos elétricos. Então, enfim, o que seria um rock and roll sem um amplificador, sem a guitarra eletrificada? Isso foi uma revolução completa na música. As gravações, imagine como era um mundo onde a música não podia ser gravada, e esse mundo existiu até pouco mais de 100 anos atrás. A gente não podia gravar, você escutava uma música e depois para ouvir de novo, só se tivesse muita sorte, depois de talvez 10, 15 anos, você iria ouvi-la de novo. Então a experiência musical era completamente diferente. E a gente vai voltar atrás, vai falar de rádio, vai falar de um piano, por exemplo, que a gente chama de instrumentos temperados. Os instrumentos foram grandes revoluções, cada instrumento novo trouxe novas possibilidades, é disso eu acho bastante do que o GB vai falar. Todas essas coisas trouxeram revoluções, e até uma simples flauta foi uma revolução tecnológica. Isso quer dizer que tudo que a gente fala de música, tirando o canto vocal ou qualquer percussão corporal, foi uma tecnologia que a gente desenvolveu, mesmo uma simples flauta, mesmo um piano, um violão, a gravação, tudo que a gente faz, consome e usa de música, foi feito através de tecnologia. Então a gente não tem como separar, a gente não pode dizer música tecnológica e música sem tecnologia. O que a gente tem é avanço tecnológico, a gente tem que saber como é que a gente se comporta com esse avanço. Então, enfim, a gente está falando de um monte de coisa aqui que eu acho que o GB vai falar bem melhor do que eu vou pular essa parte, certo? Então, de um cérebro pensante que toca, um maestro virtual, etc.
uma série de teorias hoje em dia, o do it yourself, cauda longa, copyleft, etc, etc. Tem todo um universo muito diferente, que é o universo que paira um pouco na Campus Party, certo? E dentro desse universo, onde as coisas são totalmente diferentes hoje, onde a gente pode fazer as coisas nós mesmos, onde a música está sendo reinventada, etc., o meu grande argumento é isso aqui: o domínio tecnológico leva ao domínio cultural. Isso é uma frase que, enfim, alguém pode concordar ou discordar, mas a pergunta que eu faço é: e se tivéssemos sido nós a inventar a guitarra elétrica, ou a inventar os instrumentos clássicos de orquestra, ou sintetizador, ou o compartilhamento de arquivos, ou qualquer coisa dessa? Talvez a música brasileira tivesse uma predominância mundial muito maior do que ela tem agora. E esse é o meu ponto. Normalmente, quem dominou a tecnologia terminou dominando culturalmente. Por exemplo, os Estados Unidos e Inglaterra, etc., se apropriou de instrumentos elétricos. Surgiram gêneros como rock, etc., que dominaram o mundo. Quando a gente chega no Brasil, a gente utilizou essa tecnologia e a gente passou a ter um rock brasileiro, um rock isso, um rock aquilo. Mas o rock, a raiz, a nascente e a grande referência continuou sendo estrangeira, porque a gente chegou atrás nessa corrida. Então, meu grande argumento aqui é o seguinte: existe uma corrida pela tecnologia musical. Isso é um avanço contínuo e um avanço onde os técnicos têm um papel preponderante. É um avanço que a gente tem que saber como a gente se encaixa nele, para saber se a gente vai estar atrás na corrida ou vai estar na frente na corrida, o que a gente quer com isso. E eu basicamente categorizo isso em 4 níveis. O nível número 0, que eu chamo de número 0 de uso de tecnologia, é o nível de cópia. A mínima coisa que eu posso fazer, se eu for um músico, por exemplo, eu vou olhar um outro músico e vou dizer: olha que legal, ele está usando um instrumento que eu nunca vi ali. Eu vou lá, vou saber o que é, vou tentar tocar, vou compor da mesma forma, etc. Isso é cópia. Quando a gente faz uma cópia, a gente sempre vai estar atrás. Sempre vai ser o rock and roll usando guitarra elétrica e a gente pegando a mesma guitarra elétrica e tentando empregar em outros contextos. Um segundo nível é o nível de reaproveitamento. Tem um monte de coisa que está pronta por aí, mas a gente não usa em música. E aí, eu sou fundador de uma empresa de tecnologia musical chamada Dacor Music Software. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. A gente usa, por exemplo, jogos que a gente desenvolveu e usa para divulgar artistas. Isso é um reaproveitamento de uma tecnologia que já existe para alguma utilização musical, mas não é a invenção de uma nova tecnologia específica para isso. Então, reaproveitamento é algo importante. A gente pode dizer ali, um Guitar Hero que vai servir para divulgar um artista, etc. Tem um monte de coisa disponível hoje em dia que basta alguém ter a ideia e pode usar uma tecnologia que já existe dentro de música e mudar. Claro que com isso a gente ganha um pouco, a gente se aproxima um pouco nessa corrida, digamos assim, de domínio cultural. Um nível número 2, terceiro nível, é o nível de criação. É o nível que a gente tenta fazer bastante aqui. É um nível de experimentação, etc. E nisso daqui, um grande parceiro da gente é a universidade. Então nós aqui, por exemplo, somos professores que lidamos com isso. Gêbia também, eu, André, todo mundo está envolvido com isso. E esse nível de criação de novas tecnologias é um nível, eu acho que bastante importante que a gente tem que buscar. A gente tem que criar essas tecnologias para a música, é isso que boa parte dos pesquisadores do nosso grupo faz. E o que eu defendo é que a gente chegue num nível ainda maior, onde a gente coloque certos objetivos, que é o que a gente já tenta fazer, na verdade, embora seja um grupo de pesquisa, na prática ele é um grupo mais de inovação, talvez, do que propriamente de pesquisa. O que a gente tenta é incutir dentro das nossas pesquisas objetivos, métricas, avaliações, etc., para saber não somente que a gente está criando algo, mas que a gente está criando algo que está na direção certa, que a gente está dando um tiro no caminho certo. Então, basicamente é isso. Essa é a grande mensagem, assim, é isso que eu acho que eu defendo, para onde a gente deve ir. E aí isso tem impacto na robótica, no processamento de sinais, na educação musical, em um monte de coisa diferente, em todas as atividades musicais que a gente tem. Aqui é um monte de exemplo que eu tinha em todos esses níveis. Então, nível 1, por exemplo, várias coisas que a gente fez, mas aí eu vou... Tem quanto ainda? Beleza. Então, isso aqui é um monte de exemplo que a gente tem, certo? Então, por exemplo, do nível 1 que eu falo, que é o nível de reaproveitamento, tem várias coisas que a gente fez, por exemplo, na Dacor. Então, na Dacor a gente tem sistemas para ensinar a tocar, a gente pode usar o repertório de um músico
para mostrar uma ferramenta de educação musical. A gente utiliza jogos para divulgar o trabalho de um artista. Então, tudo isso aí é tecnologia que está ali à disposição, a serviço da comunidade artística. Um segundo nível é o nível de criação. E aí tem um monte de coisa que a gente trabalha. Então, luteria digital, por exemplo, a gente cria novos instrumentos musicais, é algo que o GB deve falar bastante, que tem vários desafios envolvidos. Como é que a gente toca através de gestos, como é que a gente pode ser um regente de uma música automaticamente, como é que a gente une música e dança, como faz um VJ automático, como é que a gente faz um sistema que toca como o João Gilberto, ou que compõe como o Tom Jobim, como é que a gente extrai informações automaticamente do áudio, como é que a gente cria um robô que é músico, como é que a gente compõe automaticamente. Então tem uma série de coisas que estão dentro das nossas pesquisas. Mas, como eu falei, o que a gente busca, isso aqui é inovação. Então isso aqui é um framework para desenvolver inovação, que quem conhece, enfim, entende bastante bem disso. Isso aqui, por exemplo, eu fiz uma brincadeira com alunos meus, que nem da área são, para levantar que tipo de inovação tecnológica a gente poderia trazer para a música. Então aqui eu não vou explicar muito bem não, mas enfim, seguiu-se um processo para chegar nessas inovações. A gente um processo desde a análise de como é que é o fluxo dos consumidores de música, desde quem já ouviu falar, quem quis ouvir, quem gostou, quem comprou. Disso daí a gente começou a explorar esse universo, os alunos chegaram no que interessava para eles. Algumas coisas eram dentro da caixa, algumas coisas eram fora da caixa. Então dentro da caixa tinha várias coisas, tipo sistemas de recomendação, blogs, comunidades, etc. E o que é dentro da caixa? Bom, aí eu até abro para pessoas aí responderem. Mas, enfim, chegaram ideias muito interessantes. Era na época que aquela boate tocou fogo, então surgiram ideias do tipo, um aplicativo que perguntava coisas do cotidiano, do tipo, qual era a música que estava tocando naquele dia, para trazer maior apelo e etc. Enfim, o que a gente defende é que a gente use esse tipo de metodologia para chegar em tecnologias mais interessantes. É basicamente isso o que a gente tem feito na sua maior parte, e uma boa parte disso se reflete nas experiências com robótica, que aí eu espero que Geber mostre com alguns exemplos. Isso aqui eu não vou falar do que cada um não, isso aqui foi cada ideia de cada pessoa, mas basicamente a mensagem minha era essa, é dizer que a tecnologia não tem simplesmente um papel dentro da história da música. A tecnologia pode fazer toda a diferença, a tecnologia pode ser a próxima revolução. Quando a gente fala das revoluções musicais, a gente sempre, ou quase sempre, atrela essas revoluções a inovações de ruptura que houveram tecnológicas. Então, se a gente quer ter um papel diferente no futuro, que a gente quer, sei lá, que o próximo grande estilo que estoure no mundo seja brasileiro, a gente deve começar por aqui. Esse é o meu ponto. Talvez se a gente inventar um novo instrumento, a gente cria um novo estilo baseado nesse instrumento, e esse estilo seja o estilo que vai ser consumido, no bom sentido, no futuro, no resto do mundo. E aí é que a gente vai ter um papel realmente diferenciado. E aí eu passo a palavra para o meu grande amigo e colega e orientador, Geber. Eis. Valeu, Jordânia. Não, beleza, eu vou tentar também não ser muito longo. Eu só me desconectar. Porque às vezes meu computador trava. Bom, então vamos retomar. E o título dessa palestra é Novas Interfaces para a Expressão Musical e Robótica, né? Então, eu peguei aqui 2 vídeos para a gente ver aqui algumas coisas que estão sendo feitas de robótica e música, e depois vocês vão dizer em que nível está em termos daquilo que Giordano propõe lá dos 4 níveis dele. Então tem um negócio que é isso aqui, por exemplo.
Isso é um show rock and roll robótico. Só tem robô tocando, certo? Bom, já deu pra entender aqui, né? Aí tem uma outra aqui legal, que é esse aqui. Esse aqui são os robôs, vou adiantar aqui. Tocando aqui o tema de 007. Não sei se vocês conhecem. Tá dando pra ouvir? Dá pra ouvir? Uns drones. E aí vai, né? Aí a pergunta legal a se fazer aqui é a seguinte. Acharam interessante esse negócio? Vocês acharam interessante? Tudo bom, Anthony? Pois é, agora a pergunta cruel é o seguinte: vocês acharam musicalmente bom? Quem achou musicalmente assim o joia? E isso tem muito a ver, então, a criação, como diz Giordano, ali naquele nível 3 é uma coisa. Inovação quer dizer que de fato a tecnologia que muda a música. Vocês acham que o uso dessa robótica mudou a música? Ou muda a música? Então, os caras estão executando mal um negócio que já existiam. Todo mundo concorda com isso, né? Então, se esse é o caminho de fazer robótica e música, estamos lascados, do ponto de vista musical, porque não tem nenhum interesse, certo? Tem um interesse como demonstração do que você pode fazer em robótica, tem um interesse nerdiano, mas não tem nenhum interesse musical. Esse é o ponto. Agora vocês vão dizer, por que a música estaria interessada em tecnologia? Por aquilo que o Jordano está dizendo, que a música pode mudar, a tecnologia pode mudar a música. Então vamos em frente, né? Eu vou falar de um desses aspectos que pode mudar, que é o que a gente chama de luteria. A luteria é a criação de instrumentos. Então, a música, como o Jordano falou, não existe sem tecnologia. Fora a voz, percussão, tudo isso aqui são artefatos tecnológicos, sem os quais você não faria música. E é claro que com o passar do tempo a gente foi avançando para novos instrumentos. Estamos na tecnologia digital, então tem vários instrumentos novos, muitos deles parecidos com os anteriores, como esse aqui é o do meio, aqui é uma espécie de trompete, aqui é uma espécie de violão, aqui é uma espécie de percussão, de uma bateria. Já esse aqui é um instrumento que chama um Eigen Harp. É um instrumento meio estranho que você sopra, toca, a gente vai ver um exemplo dele. Então, se você... Eu não vou nem tocar para não ficar cruel, mas eu tenho aqui o tema do 007. Talvez eu toque um pedacinho dele. Taranã. Ah, mas eu acho que talvez não preste. Deixa para lá. Não vou tocar, esquece o assunto. Tá aqui. Olha a diferença da riqueza sonora, das nuances. Era isso aí que aqueles robôs estavam tentando tocar. Isso é música, mas é música com instrumento que a gente já conhece, né? Beleza. Então vamos lá. Aí, vamos em frente.
esses instrumentos novos. Então eu vou tocar agora um exemplo, não por acaso, com o mesmo tema, que é o tema do 007, tocado por esse instrumento que se chama o Eigenharp. Calma, muita calma nessa hora. 3, 2, 1. Então são os dois caras aí. Você vê, esse é um instrumento que você toca com. Tem hora que parece um piano, tem hora que ele é um controlador de loop, tem hora que você sopra. Aí, o que vocês acham? Aí já é um outro lance. Aí a tecnologia, no sentido que o Jordano está dizendo, avançando o que você pode dizer, o que você pode expressar artisticamente. Já é uma outra coisa bem diferente. Eu tenho mais um exemplinho aqui para mostrar que essas coisas são realmente instrumentos, que é esse aqui. São coisas que você já pode fazer que você não podia fazer antes. E aí você vê que é possível. Você está numa nova tecnologia, novas possibilidades você pode criar, claro, para vender, para tudo isso, mas também para instrumento musical, e que fazem sentido. Você ouve e diz, pô, não dava para fazer isso antes. Então isso é uma coisa diferente, e é um instrumento musical. Então é nesse que eu estava querendo falar. Então a gente tem essas coisas foram evoluindo. Isso são coisas que lembram instrumentos, né? Lembra não sei, uma harpa com um sopro, um piano. O outro lembra um instrumento de percussão, mas que já não é a mesma coisa. Mas essas coisas estão evoluindo muito para outras histórias. Essas primeiras a gente costuma chamar de DMIs, que são Digital Music Instruments. E essas segundas, que são a generalização dos DMIs, a gente chama de NIMs. São New Interface for Music Expression. Aí vão aparecer instrumentos que parecem menos com instrumento. Por exemplo, esse negócio que está nas costas dessa pessoa aqui é um sensor, isso é feito pelo pessoal lá da McGill, no Canadá, em Montreal. E conforme o que a pessoa dança, ela controla luzes e sons e tal. Então tem um Wii, tem um ali que é uma React Table, que já é uma coisa bem diferente. Tem um iPad puro e simples, é um projeto nosso, esse aqui, por sinal. Então, isso são outras possibilidades. Aí eu vou dar dois exemplos de projetos nossos que tem a ver, alunos nossos que estão trabalhando com essas coisas. O primeiro é um trabalho de Gera, que chama o Illusio, que é uma espécie de uma mesa onde você desenha e toca. E um trabalho que a gente fez em colaboração com o artista Helder Vasconcelos, que é dançarino e músico e etc. Certo?
Então vamos ver o de Gera primeiro. Então a mão dele aqui, tá vendo? Ele desenha, ele cria umas estruturas, ele associa essas estruturas a uns loops. Ele tá tocando violão, ó. Ah, o violão ficou, ó, gravado. E aí ele vai criando coisas por cima. Eu vou tentar ser rápido, então vou pular aqui, certo? Mas já é uma interface que não é bem um instrumento musical, mas não deixa de ser, já é um negócio diferente, certo? Aí ele vai tocar um baixo. E assim vai. Tem um outro trabalho aqui, que é o de Elder. Que esse é o seguinte, a gente construiu uns sensores, ele está calçando uns sensores. A gente sabe quando ele pisa, com que força ele pisa, e isso controla sons, como vocês estão... É porque a luz está ruim, mas vocês vão ver, daqui a pouco vai aparecer melhor. Então todos esses sons que vocês estão ouvindo é ele que está controlando, dançando. Então já é um negócio que nem é dança, nem é música, e é os dois ao mesmo tempo. O que me move como criador são necessidades pessoais. Aí ele dispara uns pedaços de música. Buscando algo que seja profundo e por isso pode se comunicar e pode servir de um espaço. O ano passado ele esteve aqui na Campus Party. Então isso são tecnologias que estende as possibilidades de expressão musical. Esse é o desafio. E eu vou, na verdade, terminar já. Então, tem vários desafios aqui, mas eu não vou falar. Mas só se vocês tiverem interesse de como construir essas coisas, desafios de ir do acústico para o digital, desafios de ir do artefato para o instrumento musical, etc. Tem um monte de coisa, a gente tem uns artigos que a gente escreveu, com o Rodrigo inclusive. Então quem quiser interessado, a gente manda depois o artigo. Mas eu queria só terminar com a volta à robótica. Você vai dizer, quer dizer que, finalmente o nome robótica foi só para destruir a robótica e, digamos, falar que é preciso fazer instrumento musical e não tem nada a ver com robótica. Não necessariamente. Por quê? Porque, na verdade, essas coisas não são não conciliáveis. A gente está até agora falando de instrumentos musicais que têm baixíssima autonomia. Os instrumentos respondem ao que o músico faz. Ou do outro lado a gente tem robôs tocando tudo, mas aquele negócio ruim musicalmente. Entre esses dois extremos há possibilidades. Uma das possibilidades é você ter instrumentos musicais que são mais autônomos, mas são controlados pelo ser humano. Então, eu vou tocar um exemplo de um projeto que é de um parceiro nosso, que foi meu orientador e orientador de Jordano na França, que tem um projeto de colaboração com a gente, que chama Continuator. Basicamente é o seguinte, você toca, o computador aprende o que você gosta de improvisar, que tipo de frase, que tipo de divisão rítmica você gosta de fazer, e depois você controla o computador que aprendeu com você. Então você controla seu clone, digamos assim, certo? Então aqui vai estar tocando um som de fundo, um guitarrista tocando de verdade, e eu tocando um negócio que parece com saxofone, em cima de frases que eles aprendeu das coisas que eu ou o François, a gente gostava de improvisar, digamos, vamos dizer assim, certo? Aí eu posso aumentar a quantidade de nota, diminuir, tarará, tarará. Vou botar esse exemplo aqui, que eu acho que é legal. Aí ele tocando guitarra.
Então, para explicar, eu não estou escolhendo as notas, não. Eu só estou dizendo, toque, não toque, toque muita nota, toque pouca nota, e mais umas poucas firulas. Eu estou dando mais ou menos as ordens, mas quem está, vê o escravo que está tocando ali, entendeu? Então, é um conceito de instrumento diferente. É importante dizer que, nesse caso, esse pesquisador especificamente é do laboratório de pesquisa da Sony, que surgiu justamente com a robótica. E a parte de computação musical virou como se fosse uma sub-área dentro dessa pesquisa inteira. Então, pesquisas em linguística, em tecnologia musical, vieram a reboque da pesquisa em robótica. O laboratório em si nasceu pelo interesse de trabalhar com robótica. Pronto, mas essa ideia, aí ainda tem uma vantagem nesse processo aqui em particular, que eu ouço o que ele está dizendo na guitarra tocando, aí eu vou interpretar e eu meio que dou as boas ordens para o computador. Então, existem entre esses dois extremos possibilidades. Eu espero que vocês tenham suficientemente instigados. A gente prometeu que ia falar pouco, para poder vocês perguntarem mais e a gente conversar. É isso aí. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bom, GB? Jordano. Prazer, viu? Eu achei sensacional essa parte de você deixar o robô semi-autônomo, certo? Baseado aí talvez um processo aí usando neurocomputação, alguma coisa assim, para poder identificar, né, algum padrão seu anterior. Eu queria entender mais assim, como é que foi essa experiência de você tentar passar o seu jeito de tocar, o seu feeling na hora de transpor a música para um processo computacional. Boa pergunta. O processo, para ser mais claro, segue o que a gente chama das cadeias de Markov escondidas. Jordano é especialista nisso. Então é de fato um processo de aprendizado. Isso é muito trivial. Você toca umas 20, 30 frases ali improvisando e ele capta aquilo ali, analisa o que você fez em função da harmonia que estava por trás e ele aprende. Essa é a parte tranquila. A parte que é curiosa, e foi pelo menos o que o pesquisador que chama François Paché achou curiosíssimo, e eu vou poder botar o vídeo aqui, é que, cara, eu curti adoidado tocar esse negócio. Eu mergulhei, curti. Se você ver minha cara, minhas caretas fazendo, minhas mungangas tocando, não era porque eu não sabia nem que estava filmando, isso foi na minha casa, entendeu? Então, isso que pra mim foi o que eu mais curti. Eu realmente tô prestando atenção, Sempre quando você toca um Guitar Hero, vamos pensar no Guitar Hero. Guitar Hero, depois de um tempo você tocando Guitar Hero, você acha que você toca guitarra, bicho. Porque você tá imerso no negócio, não é não? E pense nos níveis do Guitar Hero. O que são os níveis do Guitar Hero? São níveis de controle. Tem um nível fácil onde você aperta um botão, aí toca 10 notas lá. Você aperta um outro, mais 10 notas. Aí você vai para o nível mais difícil. Aí a cada 4, 5 notas você já tem que apertar um. Aí você vai para o nível mais difícil. Daqui a pouco você está tocando uma coisa, não exatamente um instrumento, uma guitarra, mas você está tocando uma coisa próxima. Então, no fundo, é o nível de autonomia que você está dando para o instrumento em relação ao controle. Ou seja, quão abstrato é seu controle. Então, esse é um conceito interessante. Não sei se o Jordano quer falar mais sobre isso. Não, acho que você já falou. É só que realmente é baseado em aprendizado de máquina. E a grande vantagem disso é que para quem coloca o conhecimento ali, é a atividade normal dele. Você só precisa tocar. A máquina é que está encarregada de aprender. O trabalho mesmo está no cara que codificou. Que foi saber o que é importante você extrair da execução de uma pessoa para que você consiga modelar e depois ressintetizar.
Mas assim, o seu ato de fazer aquilo é tranquilo. O meu experimento também, eu chamava os músicos que não entendiam nada de computação, ó, toca aí. É em cima do que ele toca que você vai fazer no sistema. Oi, queria fazer uma pergunta para o Geber. Se for dizer de tudo que foi apresentado, alguma coisa, algum item que vocês acreditem que vai chegar na casa das pessoas ou na vida das pessoas, assim, nos próximos 5 anos ou talvez 10 anos, que produto seria? Seria usar o corpo para fazer música, desenhar para fazer música? Qual seria a tendência que realmente vai chegar na vida das pessoas, efetivamente? Não só pessoas que vêm para Campus Party, mas pessoas que estão em casa. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem souber tá na boa, né? Mas veja só, não, eu entendi. A gente escreveu um negócio recentemente sobre isso. Tem desafios muito grandes, porque a gente ainda nem sequer sabe como é que você avalia um instrumento desse. Você não sabe qual é o critério de sucesso. Para você convencer as pessoas a tentar um instrumento desse, é difícil, porque, pense bem, disse que um instrumento, para você dominá-lo, são 1000 horas de trabalho, pelo menos. Então, quando você faz um instrumento novo, como é que você sabe se você errou no design dele, na ergonomia ou no que for, ou se é porque o cara ainda não treinou o suficiente nele? E aí é preciso distinguir, na sua pergunta, que é muito boa, dois públicos bem diferentes. Uma coisa é você fazer instrumento como brinquedo. Instrumento como brinquedo, vai ter vários na casa, um monte. Que é o menino brinca ali 2 minutos, o cara acha curioso, usa, tem 200 aplicativos de iPad desse tipo de coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um instrumento para ser usado por músicos mesmo. A gente fez recentemente umas experiências com o Wii, com o Kinect, e com músicos profissionais de percussão. Os caras destruíram o negócio, porque tem latência, não tem feedback tátil, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá. Então a gente tem passos largos para dar. Agora, parece um sonho impossível? Não, eu vou te dizer, tem um monte de coisas dessas que já estão no mercado. Em particular, tudo que são as ferramentas de DJ, os que os DJs usam. Por exemplo, sabe aquele negócio de scratch, que você bota o disco para lá, bota o disco para cá? Hoje já tem ferramenta para você fazer isso sem disco, sem nada. Então, hoje você vai em loja, eu fui na França recentemente, tem uma loja inteirinha só de equipamentos digitais, novos instrumentos, mas com uso mais focado em DJ. Desses novos que estão rolando, tem alguns sucessos, mas a gente não sabe se vão perdurar. Como a React Table, que estava aí, como esse Angle Harp, que também promete, mas a gente não sabe ainda. Um caso que a gente costuma contar, que é muito curioso, é o seguinte: sobre critério. Você vai dizer, o que é critério de sucesso de um instrumento desse? Vamos supor que seja a adesão. Se tiver um monte de gente usando, é porque foi bom, né? Aí a gente lembra brincando da cuíca. Sabe a cuíca? Tem 200 pessoas usando aquilo. Quase alguém aqui toca cuíca. Se a gente perguntar aqui se alguém toca cuíca, deve ter uns 1 pessoa, mais ou menos, assim, que toca cuíca. Porque é um instrumento de um nicho muito particular. Mas é um instrumento que existe há, sei lá, 80 anos, 100 anos. Então, é um sucesso ou não é um sucesso? Veja que o negócio é muito curioso. Só complementando, assim, talvez assim, o que vai chegar na casa das pessoas, não somente os instrumentos, né? Tem um monte de coisa, tecnologia musical que deve chegar. Eu concordo com o Geber que é a pergunta de $1 milhão, porque quem souber isso é onde vai atacar. Agora, tem vários produtos já têm chegado. Então, assim, um amigo meu, por exemplo, disse que vai comprar uma guitarra só para poder jogar Rocksmith, que é um jogo que você precisa ter uma guitarra para jogar. Então, assim, tem um monte de coisa dessa que já está chegando, já chegou. Meu filho joga no iPad, ele adora ficar nos softwares de música, e não fui eu que coloquei não, só estava lá instalado. E ele passa 2 horas lá tocando um padzinho. Então, tudo isso já está chegando, na verdade. Agora, tem algumas apostas. Uma das apostas é na indústria. A indústria, o que ela verificou é que uma das coisas que aconteceu é que agora a gente tem uma massa de dados gigantesca. A gente tem as mega bases de dados. A gente tem terabytes de música à disposição. A gente tem... Foram catalogados já numa delas
há 3 anos atrás eram 16 milhões de músicas, não sei quantas tem hoje em dia. Então, um caminho que tem surgido é que tem muito material para ser feito, e a parte de inteligência dos sistemas para saber o que você faz com isso também está evoluindo muito. Então, isso é uma área que assim, a indústria tem investido nisso, apostando que em algum momento isso vai virar produto. Que produto é esse? Está totalmente em aberto. Um produto desse é uma Last FM. Isso já é um produto que está na casa de todo mundo. Já é um produto fruto disso. Na hora que você tem 15 milhões de músicas, já tem um mecanismo de dizer, se você gosta dessa, então você deve gostar daquela também. Isso é uma coisa que já está na casa de absolutamente de todo mundo. Várias dessas coisas têm chegado na casa de todo mundo. Uma coisa que eu particularmente, aí é só chute, certo? Levantando a mão, que isso é chute total, porque qualquer coisa vai ser chute. Mas uma coisa que eu particularmente enxergo é que tem se diminuído a distância entre a audiência e o público. A audiência e o músico, desculpa. Eu faço música e você consome música. Essa distância eu acho que está diminuindo. Então, eu acho que boa parte das tendências são coisas que vão ficar nesse miolo. Porque cada vez mais... A gente, por exemplo, hoje em dia consegue compor sem entender nada de música. A gente monta como peça de Lego, entendeu? Então, isso trouxe um cara que não entendia nada de música. Hoje em dia ele consegue fazer música. A gente tem trabalho com criança de 7 anos de idade que faz músicas muito legais, só montando peça. Então essas coisas já estão chegando. Assim, eu acredito muito e aposto muito, né, nesse meio termo. Por exemplo, eu fazer um show em que a plateia também toca um pedaço da música. Esse tipo de coisa eu acho que são coisas muito legais que vão surgir. Qualquer tecnologia que aponta nessa direção, eu acho que tem uma boa possibilidade. E só para não dizer que eu não respondi, tem também tudo que é gestual. Hoje você tem uma infinidade de sensores, aí fica bem próximo do povo de robótica. Tem Arduinos e etc, etc. Então hoje há muita possibilidade de criação de instrumentos novos. O que a gente tem aprendido com o que a gente tem feito lá na universidade é que a gente hoje vai muito mais na linha de multissensores. Por exemplo, tem um Leap Motion, não sei se você conhece, que é um sensor de... Uma das dificuldades de fazer instrumentos digitais é como é que você captura sutilezas. Que, por exemplo, você pensar num percussionista, se ele toca com a mão assim, mais na beirada, mais assim, cada um som diferente. Aí hoje, se você usar um Kinect da vida, tchau. Você não vai nunca saber a diferença de um negócio desse. Então tem sensores novos, como o Leap Motion. Mas aí tem problema de latência, tem problema... Então hoje a gente está apostando em uma diversidade de tecnologia. Você fazer um negócio que tem múltiplos sensores, você tem ao mesmo tempo um microfone de contato, um Leap Motion, uma câmera, não sei o quê, para poder você fazer esse tipo de... Mas o desafio... Existe também um desafio cultural, né? Que isso é importante. Quer dizer, por que um músico vai aderir a usar um negócio desse? Um exemplo é... Os percussionistas carregam uma tralha desgraçada quando vão fazer um show. E já existem pads pequenininhos que podiam fazer aqueles sons. Mas ele não gosta de usar. É apertadinho, é não sei o que, o som não é não sei o que lá, tarará, tarará. Então, tem um trabalho muito fino que tem que ser feito, como qualquer trabalho de inovação, porque inovação é novidade e valor. Valor para alguém. Então, você tem que escutar bem o que é que esses caras querem, porque senão você cria um super instrumento e o cara não quer tocar. Então esse é um desafio grande. Temos 5 minutos. 2, 3 perguntas, senão, obrigado. Assim, quanto à parte eletrônica, vocês desenvolvem os sensores, microcontroladores, tudo voltado para isso, ou vocês utilizam do mercado já pronto e adaptam ao projeto? Eu costumo dizer para eu tenho uma aluna de engenharia da computação que ela é bem adepta desse negócio. Não vamos reutilizar nada. Eu disse, então a gente vai começar a fazer a pilha quando? A pilha. Não, mas a pilha a gente compra. A gente compra a pilha. Tudo depende, entendeu? Porque se você disser que eu uso um Arduino, eu estou reusando alguma coisa ou não? Porque a gente faz lá, a gente solta. A gente não só faz software não, entendeu? Mas o nível que você vai fazer de utilização depende do que você quer fazer, entendeu? É o que você precisa. Se para você um Arduino resolve o seu problema, você reutiliza um Arduino. Se o Arduino não resolve, você vai ter que ir pro protoboard e fazer alguma coisa, entendeu?
Mas se alguma coisa resolve o seu problema, não tem nenhuma razão de você, por uma decisão religiosa, dizer, não, eu tenho que fabricar o resistor. Não, resistor não, pelo amor de Deus, vamos fazer não. Até o Nintendo Wii ali que está sendo usado já estava pronto, entendeu? Depende da sua necessidade, eu acho. Então, entendeu? Então depende do foco. Você às vezes quer testar uma ergonomia particular, você não quer esquentar a cabeça com outra coisa, mas de repente você está com um problema de latência. Aí se você não descer embaixo, você não vai resolver o problema de latência, só reutilizar o que os outros fazem. Então tudo depende do que você quer. O importante é não ter preconceito. Ou reutilizar ou descer é o que precisar ser feito. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao último exemplo que você fez sobre a autonomia da música. Atualmente eu fiz um programa que ele está em teste, que serve para juntar músicos de longa distância tocarem juntos, baseado no metrônomo, e sincronizar todo mundo. Atualmente eu estou querendo fazer o upgrade dele, que é criar sintetizadores e forma de juntar as pessoas que não sabem tocar. Isso seria uma solução. Eu queria saber se existe uma possibilidade de esse programa que vocês fizeram de autonomia, e a pessoa ficar tocando só um pedaço e sair reproduzindo, se tem chance de ir para a web. Sair para a web sempre tem a possibilidade, certo? Aí não é a grande questão. A grande questão é que qualquer coisa que você vai tentar tocar ao mesmo tempo com pessoas à distância, tem que levar em consideração que existe um tempo entre você mandar a informação e a outra pessoa receber. Por mais rápido que seja a sua internet, isso é a velocidade da banda, é o fluxo que passa. Não o tempo entre você tirar, não é o ping, entendeu? Entre você mandar e o outro receber. Isso sempre traz um problema, isso faz com que as soluções atuais sejam normalmente baseadas no conceito de hierarquia. Você tem um mestre e um escravo, você tem um cara que começa e outros que seguem. Você escuta os que já passaram, mas você sempre tem um delta de tempo de um para o outro. E uma das possibilidades de você lidar com isso, com esse atraso, é você não lidar com tecnologias que funcionem exatamente nota a nota, mas tecnologias que funcionem no que a gente chama de fluxo. Ou seja, você dá controles mais abstratos e a máquina que vai fazer esse ajuste. Com esses controles abstratos é possível fazer esse tipo de coisa. Por outro lado, passa a ser menos controlável do que você realmente tocar. Então você sempre fica um conflito aí. O quanto você vai querer pegar um cara, por exemplo, que tem o prazer de já tocar, ele toca pessoalmente, e você transpõe isso para uma experiência web, mas na experiência web ele não vai efetivamente conseguir tocar o instrumento. Então assim, você sempre vai ter que encontrar algum compromisso, porque realmente você tem instantaneidade na comunicação, sempre vai ser complicado. E ainda sobre isso, na música, qualquer coisa além de 30, 40 milissegundos já é uma desgraça, entendeu? Em termos de sincronização. Agora, tem coisas, como o Jordan está dizendo, na área de games, por exemplo. Quando você joga jogos em rede, tem uma técnica que chama Dead Reckoning, que é o seguinte: eu estou correndo aqui, Jordan está correndo comigo. Aí a minha máquina simula como se Jordan fosse continuar a correr, embora ele tenha parado de correr, mas eu não sei. A gente vai, daqui a pouco a máquina sincroniza a posição de quem já joga online. De vez em quando tem um cara que pum, mudou de posição. Então você extrapolou o que o outro ia fazer. Se você vai poder ou não usar uma técnica dessa para... Eu toco um negócio, ele extrapola e mais de vez em quando ressincroniza, é uma pesquisa curiosa, interessante. Acho que chegamos ao fim, não é isso? Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição lá no Centro de Informática da Federal. E se quiserem, grupo Mustic, @Google Groups, chega para todo mundo.